Bom, hoje nós vamos falar sobre a lição 11 do primeiro trimestre de 2024, o tema da nossa aula, que será a próxima aula de domingo, né? O tema da nossa aula é o culto da igreja cristã. Bom, o tema da revista, ele vai focar, como uma introdução geral para vocês, o tema da revista ele vai focar principalmente no culto que nós organizamos, normalmente aos domingos ou em outros dias, mas principalmente aos domingos, nos reunimos para ali cantarmos, lermos a palavra, né? Mas eu vou sugerir a vocês também, como professores, falar de culto também em outro sentido. E aí nós vamos então buscar o significado da palavra culto, para poder ilustrar para vocês. Então, na página 2, vamos fazer a leitura do nosso texto áureo, que eles separaram, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Ele coloca como uma regra no culto, né? Tudo que você for fazer no culto, faça para edificação. Né? E aí, como eu disse, tratando do culto, né? Um culto de domingo, por exemplo. E a verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e toda rendição a Deus. Bom, passando à leitura diária, o texto que ele sugeriu é de Efésios capítulo 5, do versículo 15 até o 21, está na página 4. Ele diz o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitados uns aos outros no temor de Deus. Bom, principalmente o versículo 19, né? Que ele fala, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, a interpretação natural é: você está no culto com a igreja, e ali você também está fazendo esse culto, e no seu coração você está agradecendo a Deus por todo o cuidado que ele tem tido contigo, né, pela direção que ele tem dado à sua vida, pelos livramentos. Então isso significa você salmodiando ao Senhor no coração, tá bom? E também isso mostra que o culto a Deus, ele é algo que acontece 24 horas por dia, né? Enquanto você estiver acordado, você vai estar de alguma maneira cultuando a Deus. Tudo que você faz no temor a Deus. Se você vai fazer um trabalho com alguém, você faz no temor a Deus, porque você não quer enrolar ninguém, não quer passar a perna em ninguém, você quer fazer tudo correto. Então isso tudo você está dando um louvor a Deus, um grande louvor a Deus, né? É comum os ímpios, né, darem bom testemunho dos cristãos. Existem, infelizmente, os maus testemunhos, né? Mas nós sabemos que aqui na terra jamais ficará sem pessoas dando bom testemunho. Por quê? Porque Jesus Cristo prometeu que a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então existirão muitas pessoas que não vão mostrar esse culto no coração, esse culto na vida, mas sempre terão pessoas mostrando esse culto no coração, esse culto verdadeiro. Onde você estiver, você vai respeitar um motorista de um táxi, de um Uber, ou vai respeitar um mendigo de maneira especial, porque para o cristão todos são alma, né? Então isso que você dá um testemunho, isso já é um culto a Deus, como nós veremos o significado da palavra culto, né?
Bom, a introdução, ainda na página 4, diz o seguinte: nesta lição, vamos estudar o culto cristão sobre diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e, por isso, deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Bom, então, como eu disse para vocês, o foco dele será principalmente no culto, né? A parte da palavra de Deus no culto, a parte dos cânticos, ok? E da adoração entusiástica. Bom, já estamos na página 5, eu coloquei em verde, sempre lembrando que em verde é um comentário extra que eu coloquei, sugerindo que vocês encaixem nesse ponto da revista. Bom, então eu coloquei aí o significado do termo culto. Qual é a raiz do termo culto? Ele vem do termo cultura. Cultura e culto, a origem é a mesma. Então, para vocês poderem entender o que significa um culto, tá ok? Bom, eu coloquei em verde. O termo cultura tem uma origem no latim, do verbo colere, e exprime a ideia de cuidar e revolver a terra com a finalidade de fertilizá-la e semear a boa semente para que se produza mais e melhor. Em sua origem, refere-se à atividade agrícola e compreende o cultivo ao solo e os vegetais no solo. Contudo, ao longo da história da humanidade, a palavra cultura foi ganhando outros significados, né? Como antropologia cultural, onde se estuda a herança de conhecimento e práticas de um povo. Então, olha, a palavra culto, o termo culto, ele vem da mesma raiz de cultura, ok? O termo cultura, ele assumiu muitos significados. Por exemplo, tem pessoas que ele vai para a faculdade, se formou na faculdade, e as pessoas dizem que adquiriu cultura. Isso é um tipo de cultura, tá bom? Mas o termo cultura em si, ele é mais amplo. Você já deve ter ouvido a expressão, a cultura da cana-de-açúcar é muito usado até hoje, porque a palavra cultura, ela em si, o significado dela é você trabalhar a terra, semear, cuidar da semente, ver a árvore crescer e dar fruto. O significado do termo cultura, de onde vem o termo culto, é esse. Então eu quis colocar aí para vocês a origem no latim dessa palavra, porque você pode enriquecer para os seus alunos, exatamente falando que você está na presença de Deus, você está cultivando, é algo que está sendo semeado na sua vida, comparando com a palavra de Deus que diz que a nossa luz vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. Tá bom? Então é algo que vai sendo semeado, essa semente ela vai germinar, ela vai se desenvolver, essa semente vai se tornar uma árvore e você será um cristão, então, como uma boa árvore, até gerando frutos. Então o significado do termo culto é esse. E você pode colocar que no momento que você está ali na igreja cultuando, se alegrando, ok? Esse é também um momento de culto. E em toda a sua vida, tudo que você estiver fazendo, você de alguma maneira está se aproximando de Deus. Bom, o capítulo 1, na página 6, o título é A Natureza do Culto. O número 1, o culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em Deuteronômio 6,13, que ele destacou, lá está escrito: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. Então, ele está colocando que o culto também ele envolve um serviço. Por quê? Vamos pegar o significado da palavra cultura, culto,
todas vêm dessa palavra latina, colere, né? Então, o significado dela é algo que vai se desenvolver, resumindo, desde uma semente até uma árvore que gera fruto. O significado é esse. Esse é o tipo de serviço, né, que você cultua a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão, enquanto os cristãos serviam, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Normalmente falando de uma reunião onde, provavelmente através do dom de profecia, ok? Vão os primeiros missionários, Paulo, Barnabé, serão comissionados, ok? Bom, na página 7 eu coloquei um pensamento interessante que tem na obra uma igreja com propósitos, em que ele diz: a adoração é expressar o nosso amor por Deus, por quem Ele é, pelo que Ele é, disse e pelo que Ele está fazendo. Então, pelo que Ele é, pelo que Ele disse e pelo que Ele está fazendo. E principalmente, claro, nas nossas vidas, né? Porque nós sabemos a história de toda a humanidade. Se nós formos contar desde Abraão, um homem chamado amigo de Deus, ele teve as suas limitações. Se for contar Moisés, Davi, todos os homens tiveram as suas limitações. Mesmo assim, Deus não cessa com o seu amor pela humanidade, né? Então, expressar esse amor, eu digo que é isso, como na história de Jó, né? Como na história de Jó. O inimigo foi diante de Deus dizer que o homem só serve a Deus por interesse, que não existe amor do homem por Deus. Ele falou: ó, tira o que ele tem e verás que ele blasfema de ti na tua face. Era isso que Satanás estava desafiando. Ele não acredita que o homem ame a Deus, ele não acredita que o homem se arrependa e que ele chegue no estado dizendo o seguinte: olha, se eu estou vivo hoje, se eu consigo ver, se eu não sou enganado por essas heresias, essa cegueira que está no mundo, foi porque Deus foi misericordioso comigo. É o exemplo bíblico de todos, né? O exemplo de Jó é muito bom para vocês usarem para os seus alunos, né? Bom, o número 2, o culto deve ser solene. Por ser solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Bom, ele separou aí Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. E 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, a reverência que nós temos que ter, né, quando nós estamos na presença de Deus, na casa de Deus. Então isso, ele diz que a palavra significa respeito e é majestoso. Pois bem, vamos pular para a página 8, o item 3. Eu vou colocar um destaque aí para vocês. O número 3, ele diz: o culto é santo. Então ele diz: a santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano devia fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus.
A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Profanado, como um culto pode ser profanado? Se você estiver pregando heresias, não vou nem dizer aquela profanação extrema, a pessoa chegar a sacrificar até pessoas, isso a Bíblia chama de abominação, mas até num culto, se a pessoa estiver pregando uma heresia, ela de alguma maneira ela vai estar profanando aquele local. Porque uma heresia é uma semente que Jesus, é um abismo que Jesus Cristo disse que um abismo chama outro abismo. Então isso vai atrapalhando, claro, a operação do Espírito Santo. Como eu tenho citado para vocês, tem igrejas que elas não acreditam que os dons espirituais estão disponíveis para ela. Isso é uma regra entre as igrejas protestantes. Então é claro que essa heresia ela vai atrapalhar o andamento do culto, ela vai profanar, Muito bem, mas falando de santidade, eu coloquei aí na página 9 um exemplo para vocês de um texto bíblico que eu acho interessante para vocês apresentarem para os seus alunos, falando sobre santidade, porque é um texto assim profético, que é o Salmo 46, versículo 4. Tá bom? O que ele diz, para vocês explicarem aos seus alunos? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário, então o nosso tema não é santidade nesse texto, então diz que essa cidade de Deus, ela é o santuário. Lembre-se do que significa santuário. É o lugar onde se pratica o culto santo, tá bom? Então essa cidade de Deus, ela é o santuário das moradas do Altíssimo. Quem são as moradas do Altíssimo? É a igreja, aqueles que creem em Deus. É nesses que Deus mora. Tá bom? Então, resumindo, eu coloquei abaixo como você vai resumir esse versículo. O rio é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, as correntes do Espírito Santo, as correntes do rio alegram a cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém. Ou seja, as correntes do Espírito Santo alegram a Nova Jerusalém. E prossegue. A Nova Jerusalém é o santuário, ou seja, o lugar onde se pratica o culto santo. O significado do termo santuário é esse, o lugar onde se pratica o culto santo. Então, a Nova Jerusalém é o lugar onde se pratica o culto santo. E coloco mais abaixo. A Nova Jerusalém é o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, ela é o santuário da igreja, que é a morada do Altíssimo. E é claro que falando de igreja aqui eternamente, está falando também do Israel que se converte e durante o milênio vai praticar o mesmo culto que a igreja pratica hoje. Durante o milênio, eu não acredito que Israel estará literalmente praticando sacrifício. Durante a grande tribulação, segundo a Bíblia, ele vai praticar, mas durante o milênio não, porque ele se converteu a Jesus, então vai praticar o culto que nós praticamos hoje. Tá bom? Então, falando de igreja aqui, está incluindo Israel do milênio e todos que se converteram, tá ok? Pois bem, então eu coloquei esse versículo para vocês darem essa interpretação. E a leitura do versículo no final, qual seria? Salmo 46, versículo 4. O rio é o Espírito Santo, então as correntes do Espírito Santo alegram a Nova Jerusalém, onde é praticado o culto santo pela igreja na qual o Altíssimo habita, ou seja, as moradas do Altíssimo. Essa é a interpretação desse texto. Para falar de santidade, o exemplo é esse. Eu coloquei abaixo Êxodo 25, versículo 40, por quê? Porque esse versículo, ele diz que o tabernáculo aqui na terra, ele é uma reprodução do culto na Nova Jerusalém. Porque Moisés subiu ao monte e Deus mostrou um modelo a ele. Qual modelo Deus teria mostrado? Esse culto que Davi profetizou da Nova Jerusalém.
das moradas do Altíssimo, praticando um culto santo. Tá bom? Então veja o Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Ou seja, Moisés subiu ao monte, Deus revelou alguma coisa a Moisés. E voltando, ele disse, olha, a construção do tabernáculo tem que seguir esse modelo. E vocês sabem, a descrição do tabernáculo, se você quiser resumir para os seus alunos, qual é o resumo desse culto santo, então, que Moisés vai reproduzir no tabernáculo. Bom, quando você entra no tabernáculo, que é o pátio, a primeira parte, a primeira coisa é você encontrar com o altar dos holocaustos. Ou seja, ali Jesus morreu por você. A segunda peça, ainda no pátio, é a pia. A pia era onde o sacerdote, vamos dizer, começava a se lavar, porque a água era um tipo de purificação, ok? E também tinha espelhos no fundo da pia para refletir o rosto dele, ou seja, para mostrar ao homem a sua situação espiritual. Bom, depois disso ele entrava no lugar santo, onde ele tinha a luz do castiçal, onde ele tinha o alimento da mesa dos pães da proposição e onde ele tinha o altar do incenso para ele começar a orar, invocar a Deus. Tá bom? Até que ele pode, agora que Jesus rasgou o véu, ir até o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia ir uma vez por ano. Ou seja, também está descrevendo um progresso na vida em que nós um dia entraremos definitivamente no Santo dos Santos. Porque, inclusive, a medida do Santo dos Santos era quadrada e a Nova Jerusalém é quadrada, simbolizando chegamos no Santo dos Santos, chegamos na Nova Jerusalém. Né? Então, falando aí de santidade. Pois bem, vamos agora até a página 12. Tem um ponto aí da revista que eu destaquei em azul. O título é Ampliando o Conhecimento. Diz assim, expressões da adoração no culto cristão. 2 princípios essenciais ajudam a dirigir e orientar a adoração cristã. A adoração genuína acontece em espírito e em verdade. Em outras palavras, a adoração não é apenas uma atividade física ou mental, mas também um exercício espiritual, uma resposta apropriada à maneira como Deus se revelou a nós, especificamente por meio do seu Filho, Jesus Cristo. A adoração envolve a interação sincera entre o espírito humano e o Santo Espírito de Deus. Amplie mais o seu conhecimento lendo a Bíblia de Estudo Pentecostal, editada pela CPAD. Bom, eu achei interessante essa parte aqui para vocês poderem destacar do culto cristão. Ele fala como 2 princípios, e a letra A, ele diz, adoração genuína acontece em espírito e em verdade. Eu aconselho vocês assim até colocar os alunos para participarem, ok? Perguntando a ele o que significa adoração em espírito e em verdade. Bom, vocês colocam os alunos para exercitar, né? Mas vocês sabem que o espírito, na descrição bíblica do homem, ok? Ele é a parte que entra em contato com Deus. Então, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tá bom? Então, o espírito, vamos dizer, é a parte que é considerada mais nobre do homem. Vou colocar assim, por isso, o homem deve buscar santidade no seu espírito, alma e corpo. Tá bom? A alma é vista como centro das decisões, mas o espírito é a parte mais elevada. Então, as pessoas que entram em contato com Deus, isso deve ser feito em espírito e em verdade, ou seja, esse sentimento do interior do homem, que é da sua parte espiritual, a sua parte mais elevada, que é um espírito, e que seja verdadeiro, que você nunca faça para que as pessoas vejam. Você quer sempre fazer para Deus sem se preocupar com o que as pessoas estão vendo,
que a sua mão direita não saiba o que a sua esquerda faz, o que a sua mão esquerda não fique sabendo o que a direita faz. Não, que você faz sem querer aparecer. Essa é a obra que o apóstolo Paulo descreve como que vai gerar um galardão de ouro. Outra vai gerar um galardão de prata, mas você fazer em espírito e em verdade, pensando só na glória de Deus, isso vai gerar um galardão verdadeiro. Então, essa parte aqui eu sugiro que vocês destaquem. Eu acho bem interessante. Ok? Ainda na página 12, tem o capítulo 2, o propósito do culto. Eu vou como que acrescentar um quarto tópico para vocês, né? O primeiro tópico diz glorificar a Deus, o propósito do culto é glorificar a Deus. Na página 13, o item 2 diz quando não se cultua a Deus, né? Ele está aí colocando fatos que podem acontecer, erros das pessoas que às vezes vão para a igreja ou vai para um local de culto, né? Com outros propósitos, outros pensamentos, né? Número 3, edificar a igreja, ou seja, que a igreja se desenvolva, né? E na página 14 eu coloquei uma parte em verde aí, assim, para vocês poderem destacar o que significa a palavra culto, até aproveitando aquele significado, né, da origem lá no latim, que significava, vamos dizer, algo que seria plantado, que seria cultivado, né? Ele iria se desenvolver numa árvore e gerar fruto. Por isso, até hoje é utilizada a cultura da cana-de-açúcar, o plantio da cana-de-açúcar, porque esse era o significado do termo cólera, né? Isso é muito usado na cana-de-açúcar. Bom, então eu comento aí, o que é então o culto? Para vocês colocarem nesse capítulo de propósito. Qual o propósito do culto? Então eu coloco, o culto representa uma aproximação ao Deus vivo, né? Como do tabernáculo, você vai se aproximando até o Santo dos Santos. Ela só acontece devido à expiação realizada na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você está se aproximando, você está entrando no pátio, você se encontra com o sacrifício de Jesus Cristo, tá bom? Então você vai poder ser limpo pela palavra e assim você entrar no lugar santo. O comentário prossegue, ainda na página 14. Aproveitando-se do significado etimológico do termo culture, podemos aplicar este termo ao cultivo da relação com o nosso Deus, onde cultivo representa uma relação pessoal que segue a ordem da semeadura, germinação, crescimento da árvore e geração de um fruto, que é a transformação do homem representado nas 9 qualidades do fruto do Espírito. Então essa transformação é chamado de fruto do Espírito, formado de 9 qualidades. Por isso também o fruto está no singular, porque ele descreve uma coisa, o que é o caráter, um novo caráter que Jesus Cristo proporciona a partir do seu sacrifício e da ação do Espírito Santo na nossa vida. O capítulo 3, a liturgia do culto. Bom, liturgia é o conjunto dos elementos e práticas de culto religioso. Eu não coloquei em verde aí, foi uma falha. Essa foi uma parte, né, que eu acrescentei aí, porque senão parece que estava na revista. Bom, falando da ordem do culto, ele coloca como número 1 a exposição da Bíblia. Todo culto no nosso meio, falando das nossas reuniões, ela deve ser centrada na Bíblia. Esse tem que ser o tema principal. Por isso, normalmente se coloca no culto como a parte de finalização do culto, é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, exposição da Bíblia Sagrada. Número 2, a adoração entusiástica. Ele comenta o seguinte: a adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo usada neste texto traduz o grego psalmon e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos.
É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar, né? E certamente era muito entusiástica. O culto pentecostal deveria ser, vamos dizer, muito vivo, como nós encontramos na história da igreja, não só nos anos 50 com o apóstolo Paulo, mas nos anos 100, 150, 200, encontramos um pentecostalismo, igrejas com o culto avivado, ok? E para eles, ainda mais, porque essa igreja primitiva, o apóstolo Paulo, o sentimento dele em relação ao nosso sentimento era diferente. Porque nós encontramos Jesus, encontramos a salvação, mas eles, esse primeiro grupo de cristãos, eles esperavam o Messias de uma maneira, né? Esperando que ele viesse salvar a nação, porque isso é o que era pregado. A princípio, nós vemos, nem os apóstolos entendiam que o Messias viria para morrer. Eles chegaram a questionar Jesus, discordando, né? O apóstolo Pedro chega a repreender Jesus quando Jesus falava em sofrimento dele. Para eles, em geral, o Messias seria um vitorioso. Praticamente, eu acho que ninguém olhava para a profecia de Daniel, porque Daniel dizia que o Messias viria, né? E depois seria tirado, ou seja, seria morto, e que haveria destruição depois. Mas eles não olhavam para isso, ok? Eles não olhavam para isso. Quando chega Jesus e explica para eles, e eles entendem então o plano da salvação, aquela esperança que eles tinham do Messias, isso gera um cristianismo, certamente, um avivamento ainda maior neles. Diferente de nós, por exemplo. Eu, por exemplo, que fui criado no Evangelho, ok? Então, eles tiveram essa mudança de perspectiva. Então, todos eles agora estão se sentindo, né? Estão alegres porque eles foram iluminados para compreender a verdade, enquanto, infelizmente, a nação foi enganada. Mas o fato deles estarem capacitados a enxergar, certamente foi um culto entusiasmado. O número 3 diz: o lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos cultos alegres e ruidosas. Isto era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Bom, só uma observação para vocês. Eu quis ler o texto que ele citou aqui do William Menzies, mas quando você vai pesquisar esse homem na internet, ele é, na verdade, um protestante. E o pentecostalismo dos protestantes é um pentecostalismo diferente, né, do que a Bíblia descreve. O pentecostalismo protestante é um pentecostalismo de você falar chinês, não falar árabe, ok? É um milagre que pode acontecer, mas não é o pentecostalismo bíblico, porque o pentecostalismo bíblico está bem claro. O apóstolo Paulo diz que as línguas espirituais, quando forem faladas na igreja, ela só deve ser falada se tiver alguém com o dom de interpretação de línguas. E o protestante, ele fala o seguinte: o dom de falar em línguas é falar chinês. Se o dom é falar chinês, por que precisa de interpretação? O apóstolo Paulo disse que precisa de interpretação. Se o dom fosse falar chinês, não precisa de interpretação para o chinês, ou seja, a fala já seria a interpretação. Então, o pentecostalismo o pentecostalismo protestante, ele é diferente do pentecostalismo bíblico. O pentecostalismo deles é falar só em chinês, em árabe.
e eles, na verdade, acreditam que esses dons não estão mais disponíveis. Os protestantes, eles são cessacionistas, ou seja, os dons espirituais não existem mais na igreja, né? Então, pois bem, vou passar agora para a parte da conclusão, na página 19, que diz: nesta lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Tem que demonstrar alegria pela libertação que nós tivemos e porque nós estamos vivendo num mundo que está cada dia mais difícil, mas os cristãos, é difícil que eu estou falando espiritualmente, né? O número de enganos está crescendo tremendamente no mundo. Se você abrir na internet, no YouTube, em outros lugares, a quantidade de enganos, de discursos diversos que as pessoas fazem sobre o mesmo tema, e o final é confundir o leigo. Aquele que não está preparado, ele fica confuso, né? Vou encerrar essa aula citando um exemplo real que aconteceu no bairro de Inhaúma, né, onde eu morava e onde tinha a igreja que eu frequentava, né? Tinha certa vez uma igreja lá que ela foi mudando de nome. Ela era chamada de Nova Vida, aí teve um problema na igreja, se dividiram, ela se transformou em Vida Nova. E depois teve um outro problema, ela se dividiu, ela se tornou em Nova Aliança. E eu que era criado naquele local, às vezes falando de Jesus para as pessoas, e aí teve um pecador que falou para mim, né? Falou: Levi, poxa, mas vocês evangélicos antes me evangelizavam, me convidavam para uma nova vida. Depois me convidaram para uma vida nova. Agora para uma nova aliança. Quer dizer, ele ainda ironizou. Então, infelizmente, ainda ironizou essa situação. Então, infelizmente, essas coisas acabam ficando como um mau exemplo, né? Mas nós sabemos que vai existir sempre a igreja, que ela vai se manter viva nessa situação difícil que nós estamos vivendo. A quantidade de exemplos ruins de heresias sendo pregada é muito grande. Infelizmente, irmãos, os ímpios, sejam governos ímpios, eu sempre falo para vocês, por que o islamismo odeia os cristãos e persegue os cristãos? É porque eles olham para o passado e pensam que os cristãos vão ainda, que foram os cristãos que organizaram cruzadas contra eles. Tá bom? Então os ímpios vão sendo enganados na história. Okay? E aí vai ficando esse mau exemplo. Então nós temos que mostrar que existe uma igreja que ela pratica um culto verdadeiro. Ela está dentro de um templo e ela está praticando um culto. Ela sai dali, o trato dela com as pessoas, todos verão, a vida dela é um culto. A vida dela é um culto. E nós sabemos que esses exemplos de pessoas com vida transformada em todos os lugares, não só dentro do templo, tá bom? Em todos os lugares ele demonstra uma vida transformada. Esse testemunho sempre existirá na Terra. Pode crescer o número para 10 milhões, 100 milhões de enganos, mas a mensagem verdadeira sempre existirá na Terra, né? Porque essa mensagem está em nós, ok?